Tinha uma rocha no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma rocha. Tudo passa, até a uva. Bom, o assunto de hoje é intemperismo, que é um processo geomorfológico, ou seja, capaz de alterar as formas das rochas e criar esse tipo de coisa, esses formatos, que faz com que uma rocha jamais seja idêntica a outra rocha qualquer na superfície do planeta. Intemperismo é um processo natural que pode ser subdividido em químico, físico e biológico. Se o intemperismo for físico, significa que forças ligadas a ações físicas vão alterar as formas das rochas, através da variação da temperatura, através da gravidade, do atrito, fazendo com que uma rocha se quebre, seja fragmentada, fazendo com que uma rocha do tamanho de um estado, de uma cidade, seja quebrada até virar um pedregulho, uma pedrinha dessas que tu chuta na rua. Então, o intemperismo físico é algo mais concreto, mecânico. O intemperismo químico está associado com relações de quebra das ligações químicas da estrutura dessa rocha, que é feito principalmente pela ação da água, através da solubilidade, fazendo com que esses elementos químicos se rompam e se separem, e isso altera a forma da rocha, a composição da rocha. E o intemperismo biológico é aquele feito a partir das forças que advêm da vida, de forças vivas. Por exemplo, as raízes de árvores ou os insetos, formigas, aranhas, cupins, também roedores, animais que têm hábito de vida subterrâneo. Ou, como eu já disse, a evolução das plantas, fazendo com que uma raiz de um capim e a raiz de uma árvore, que é totalmente diferenciado. Esse enraizamento vai penetrando nas rochas, as raízes aumentam de tamanho e isso faz com que a rocha se quebre de dentro para fora. Além disso, as plantas também sugam elementos químicos dessas rochas, fazendo com que elas se fragmentem. E os animais, para criar suas estruturas, seus canais de transporte no subsolo, também fragmentam essas rochas, dando mais acesso para a água e para o ar, para o oxigênio, e o que leva a intemperismo químico novamente, e um processo está conectado ao outro. Apesar do intemperismo ser subdividido em físico, químico e biológico, não quer dizer que apenas um deles vai ocorrer. Os três ocorrem conjuntamente. E dependendo do ambiente, um vai ter predominância em relação ao outro. Se for num ambiente, numa paisagem glacial, ou numa paisagem tropical, desértica, semiárida, vai variar o tipo de intemperismo que vai ter predominância naquele local. Mas todos os três, em certa medida, vão ocorrer da mesma forma. E aí eu faço uma pergunta. Bom, se as cidades possuem vários materiais, da construção civil que se originam de materiais rochosos, por exemplo, cimento, asfalto, concreto, telha, tijolo, se isso tudo vem das rochas, quer dizer que se não houvesse manutenção, as nossas cidades sofreriam com o processo de intemperismo? Beijos de luz.